Todo mundo sabe que para você ter um relacionamento não existe um roteiro, não é mesmo? Diferente de um concurso público. O concurso público tem uma prova, tem um edital, tem lá as matérias, você pode ranquear bem, você pode estudar, cada vez ficar melhor, uma prova, uma maratona. Se você for treinando, você vai melhorando o seu rendimento. Só que relacionamento, muitas vezes, assim, é a terra de ninguém. Ninguém sabe muito bem como se relacionar, porque cada vez você vai se relacionar com uma pessoa diferente, cada pessoa tem uma expectativa e assim por diante. Porém, mesmo não tendo roteiro, o que acontece? Vocês, você minha senhora, você meu senhor, o que que faz? Cria um roteiro. Cria um roteiro. E hoje eu vou provar para você que você tem um roteiro dentro de você, só falta você assumir, é verdade, eu tento seguir esse roteiro. Mas antes de qualquer coisa, antes de eu falar desse roteiro, antes de eu falar que sua vida não é uma novela, muito menos um filme de comédia romântica, deixa eu te falar uma coisa, eu vou seguir o meu roteiro aqui e vou falar para você seguir o meu canal, dar like nesse vídeo, comentar para dar aquela engajada, aquela parceria. E com certeza no final, se você gostar, compartilhe a palavra do bom senso com os corações que precisam, tá bom? Eu sou J. Broganhone, eu sou o criador da Terapia do Bom Senso e eu quero trazer para você aqui neste vídeo, em todos os outros vídeos que você vai encontrar nesse canal, eu quero te levar leveza para a sua vida, sinceridade, mais clareza de ideias e sempre com bom senso. E no final eu sempre trago uma parte prática, então não saia do vídeo, tá bom? Não saia desse vídeo, continue comigo, pelo menos assista esse vídeo. E você que já assistiu 1, 2, 3, 4, 5 vídeos e ainda não me segue, pelo amor de Deus, ser vivo, siga, liga a sineta, ou então siga, nem que seja para você não receber as notificações. Mas pelo menos assim, eu sei que você está buscando bom senso, uma mão lava a outra, a gente se ajuda. Beleza? Fechado esse meu roteirinho, desse meu engajamento, vamos lá. O que acontece com a vida é o quê? O nome disso aqui eu coloquei aqui, ó, a vida não é uma novela, tá? Vamos lá então. Essa caderneta aqui vale ouro, né? Olha, tá todos os roteiros aqui. O que acontece é o quê? Pra gente falar sobre esse tipo de questão, eu preciso começar falando sobre imaginário, que é uma coisa que eu não costumo falar muito aqui, mas é bom a gente já começar a trazer. Porque muitas vezes você, como o peixe morre pela boca, você morre pelo seu imaginário. Morre não, né, minha senhora? Mas você acaba sofrendo, né? Acaba sofrendo por causa do seu imaginário. O que eu quero dizer com isso? O que é o imaginário? O imaginário é composto por todas as imagens, crenças, experiências que você teve, valores que você teve. E em vez do imaginário ser algo fixo, como a memória, ele é como se fosse um certo tipo de imagens que vão ou gerando um certo tipo de pressão, ou elas são referências para você. Vamos dar um exemplo. Em todo o imaginário de toda pessoa existem padrões familiares da infância. Não tem? Você com certeza deve ter isso. Você é influenciado por ele. Se você não pensa no seu imaginário, é uma coisa que eu vou falar aqui no final desse vídeo, se você não pensa no seu imaginário, o seu imaginário com certeza tem mais poder sobre você do que você imagina. Todo mundo tem no seu imaginário as experiências ou a falta de experiências amorosas. Tem no seu imaginário as experiências profissionais. Tem isso. Então eu que sou psicólogo há 12 anos, mais de 12 anos se eu não me engano, porque foi 2012 que eu me formei, então já faz mais de 12 anos. Né? Eu que sou psicólogo há mais de 12 anos, é muito diferente o meu imaginário de atendimento para uma pessoa que acabou de se formar. Então o que acontece é, todo mundo vai ter essas referências. E essas referências são imagens, são experiências, né? A gente chama de imagens tudo isso, né? São imagens em que ou você está fugindo delas, ou você está querendo chegar perto delas. Então no seu imaginário tem imagens de desejo, tem imagens de medo. Tem experiência que você quer repetir, experiência que você não quer repetir. Experiência que você deseja realizar, experiência que você já realizou e está tudo bem, está ok. Enfim, isso é o seu imaginário. Então, para todas as áreas da sua vida, se você for parar para pensar, você tem algumas imagens, você tem algumas experiências, você tem alguma relação com essas áreas e que isso vai acabar, sim, tendenciando você a algum tipo de coisa. Vamos dar um exemplo. Eu, quando estava solteiro, com a graça de Deus já não estou, há mais de 10 anos já não estou solteiro, o que acontece é o quê? Há mais de 10 anos não, né? Eu conheci minha esposa 4 de outubro de 2015, foi isso? 4 de outubro de 2015, então daqui a pouco faz mais de 10 anos que eu não estou solteiro. Mas o que acontece é o quê? Quando eu estava solteiro e eu
era músico, né? Então é muito engraçado, porque quando eu conheci alguém, o que você é? Eu sou psicólogo. Ah, é psicólogo. Por quê? Porque no imaginário das pessoas, um cara psicólogo, pá, esse sujeito tem sensibilidade, o cara é legal, o cara é bacana, o cara vai saber conversar, ele não vai ser grosso, não vai ser estúpido, esse tipo de coisa. Mas esquece que uma coisa, santo de casa não faz milagre, né? Esquece esse detalhe. Legal. Mas eu falava, eu sou psicólogo e sou músico. Porra, músico? Qual é o imaginário que vem na tua cabeça quando fala músico? Você pode não ter se relacionado, mas você tem algum imaginário, né? Ou seja, tem imaginário. Eu estava esses dias numa supervisão, né? Eu já expliquei para você. Supervisão é quando eu converso com outros psicólogos para ajudar eles nos casos deles. E, enfim, teve lá, a gente estava falando sobre essas coisas, assim, então veio essa coisa assim, né? Quais são as profissões que mais traem, né? Tem esses rankings, assim. Então tem lá o policial, tem lá o músico, tem lá o personal trainer, tem lá o advogado, enfim. Existe essa lista, procure saber. Então o que acontece é o quê? Está no seu imaginário. A partir do momento que eu falo certas coisas, o seu imaginário, ele vai te ajudar a entender essa situação e saber como você avalia isso. Então, um exemplo que eu já vi aqui, muita gente, quando eu falo que eu sou católico, o que acontece? No seu imaginário, isso pode ser muito legal, no seu imaginário pode ser neutro, ou no seu imaginário fala, pô, não acredito, como é que o cara, vou parar de seguir. Tudo bem, enfim, a escolha é sua, né? Eu, se você não parar de seguir por causa disso. Mas a questão é o quê? Existe um imaginário que você vai relacionar as suas experiências com aquilo que você viveu, com seus valores, e isso, de certa maneira, não são memórias paradas, são memórias que estão sempre em movimentos, sempre está trazendo uma sugestão. Memórias não, experiências, imagens que estão sempre trazendo uma sugestão para você, tá bom? E aí o que acontece é o quê? Quando falamos em relacionamento, obviamente o seu imaginário vai estar o quê? Cheio ou poluído de imagens, não é mesmo? Hoje em dia, com as redes sociais e com as experiências dos relacionamentos parciais e frustrados que nós temos, e também se você é uma moça solteira, né, se juntar as suas experiências frustradas com as suas amigas, dá um filme de terror, não um seriado de terror com 12 temporadas. O que acontece então é o que? Quando a gente fala sobre relacionamento, o que vem muito é não está fácil. Né? Tem tanto um vídeo meu que eu gravei aqui, o mar não tá para peixe, que é relacionamento de pessoas com 30 anos para mais. Né? E o que acontece? Não está fácil. Por outro lado, vem um roteiro que a gente finge não ter, mas tem. Que é o quê? Um roteiro romântico. Um roteiro romântico. Porque é muito doido isso. Por mais que o mar não esteja para peixe, por mais que hoje não vem de garfo, que hoje é dia de sopa, por mais que esse tipo de realidade aconteça, é muito doido, porque ainda existe dentro da gente, né, principalmente das mulheres, ainda existe aquela moça que queria ser uma princesa esperando o príncipe encantado aparecer. Ainda tem isso. Principalmente, fazendo um parênteses aqui que é muito interessante a gente falar isso, principalmente no imaginário feminino. Por que no imaginário feminino? Porque no imaginário masculino, se o cara for ter que ser alguma coisa, nesse imaginário romântico, ele vai ter que ser o príncipe. E o príncipe costuma se lascar, né? O príncipe tem que matar dragão, o príncipe tem que fazer 1000 coisas, não é mesmo? Ele tem que lutar pela mocinha. Então o que acontece é que o homem, quando ele pensa em relacionamento, ele naturalmente no imaginário dele, ele espera encontrar uma mulher que lhe dê paz, que lhe dê tranquilidade, ele não espera encontrar uma princesa, mas que vale a pena lutar por ela. Tá? Isso está no imaginário masculino. No imaginário feminino, tem o quê? Tem esse imaginário romântico muito por causa, já até vou falar aqui, né? Comédias românticas, filmes da Disney e histórias inspiradoras que vocês ouvem por aí. O que acontece é o quê? No imaginário feminino, então, sempre tem reservada, protegida, sabe? Tipo a rosa da Bela e a Fera, sabe? Tipo a rosa também do Pequeno Príncipe, né? Tá sempre ali protegida um certo tipo de roteiro que é aquele homem que vai vir e vai me resgatar desta vida. E olha que interessante, por que isso pode acontecer com Porque isso realmente pode acontecer de fato. Eu conheço mulheres que estavam lá trabalhando, lutando, solteira, coisa e tal, e encontrou um homem que realmente é bom, é bonito e é rico. Todos os seus problemas estão resolvidos. Isso pode acontecer com o universo feminino. O homem, quando encontra uma mulher rica, às vezes isso é até BO. Isso é até BO.
Então o que acontece é que principalmente no imaginário feminino ainda tem o roteiro romântico, ainda tem a possibilidade. Fora isso, hoje em dia também o que eu percebo é que muitas mulheres, mesmo com o mercado de trabalho, mesmo tendo que sair para o mercado de trabalho, entendendo que tem que ganhar seu próprio dinheiro, coisa e tal, blá, 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 tudo isso, ainda assim, o que acontece é o que ela fica esperando um momento em que um homem vai vir, e então quando o homem vier é que minha vida vai começar. Eu vou gravar um vídeo sobre isso, tá? A vida só começa depois do relacionamento. Porque aí eu vou conseguir realizar o que eu sempre quis ser, que é esposa e mãe. Então existe este roteiro emocional, muito por causa desse imaginário influenciado por essas três coisas: comédias românticas, filmes da Disney e histórias inspiradoras, tá? Quando eu falo comédia romântica, o que vem na tua cabeça? Qual filme vem na tua cabeça? É incrível, mas todas as mulheres têm um filme na cabeça. Todas as mulheres têm o casal preferido que elas gostam dos filmes, entende? Pode ser Harry Potter, pode ser Crepúsculo, pode ser o que for, entende? Tem até mulher que gosta de 500 Dias com Ela, aquele filme miserável, desgrameira aquele filme, entende? Mas o que acontece é o quê? A gente tem que ver que a comédia romântica traz esse ideal, né? E eu já vou falar sobre esse ideal. Depois vem o quê? Filmes da Disney. Eu fiz, tem aqui, se você for procurar, tem uma playlist aqui chamada Podcast do Bom Senso. Eu fiz uma análise sobre Cinderela, tá? Inclusive, aqui na legenda também, tem uma masterclass que eu gravei chamada Os Simbolismos das Histórias da Disney, em que eu analiso Bela e a Fera e Pinóquio. Então é interessante, tá? Principalmente no Bela e a Fera. Tem muito símbolo na Bela e a Fera que é maravilhoso. Eu acho o melhor conto de fada de todos, a Bela e a Fera, tá? Acho fantástico aquilo ali. Principalmente porque tem o drama masculino e feminino. Não é só o drama da princesa, tipo... como é que é? A Bela Adormecida, a própria Cinderela, enfim, que o príncipe ele vem como uma entidade, né? Não é isso, né? Eu gosto muito do Bela e a Fera porque tem a atenção do cara, tem a atenção da menina, eles se encontram, eles se resolvem, tá? Mas enfim, então também tem muito disso. O imaginário do filme da Disney. E também tem muito imaginário daquelas pessoas, né, vamos chamar aqui de unicórnio, que são pessoas que encontraram o marido, encontraram a esposa e tudo aconteceu e foi maravilhoso e conta a história como se, nós somos um casal perfeito. E às vezes até vem de curso, sejam como nós, olha como somos perfeitos, entende? Esse tipo de coisa, assim, né? Um exemplo que eu dou, que é muito engraçado, eu conheci minha esposa no Tinder, para escândalo de uns e surpresa zero de outros. Conheci minha esposa no Tinder. E a partir do momento que eu já conheci, quem me acompanha aqui sabe que eu já falei isso, a gente começou a sair, a ficar, né? E, enfim, a partir do primeiro dia a gente não se desgrudou mais, né? Não que a gente se via todo dia, mas a gente começou a criar uma relação a gente não precisou não teve gap, não teve... Ela me deu ela deu um sumiço, eu tinha umas treta mal resolvidas. Não, assim, a partir do momento que eu comecei a ficar com ela, vamos assim, limpamos a área, exclusividade ali, né? Eu tô com ela e a coisa funcionou. Então a gente às vezes tira sarro, assim, como é que foi o relacionamento de vocês? A gente fala assim, não é parâmetro, porque a gente sabe que isso é muito difícil de acontecer, né? Eu acho que eu e ela fomos bem ponta firme, assim, e não porque a gente foi ponta firme, porque a gente é fantástico, sensacional, não, é porque realmente a circunstância deu certo, né? Porque com certeza ela deve não ter sido ponta firme e eu tenho certeza que não fui ponta firme em muitas outras relações, mas com ela foi, entende? E também já teve situações que eu tentei ser ponta firme, não deu certo, enfim, esse tipo de coisa. Mas acontece o quê? Essas histórias também inspiram. Talvez só de eu falar isso já inspira. Talvez só de eu contar de vez em quando sobre meu casamento, contar da minha esposa de vez em quando, teve gente que fala assim, eu gosto muito do jeito que o Jota fala da esposa. Ou seja, isso vai para o seu imaginário, minha senhora. Por mais que você não queira. E é aí que está a questão. O imaginário ele vai se formando por mais que você não queira. O imaginário ele vai se criando por mais que você não queira. Por quê? Porque automaticamente, necessariamente, você vai ter que ter imagens na sua cabeça para poder lidar. Automaticamente, você não é uma página em branco até hoje com 25 anos. E por mais que você não tenha relacionamentos, você vai ter imaginário também. Então, assim, não é porque você se relacionou ou você não se relacionou, é que o seu imaginário é melhor ou pior. É simplesmente a gente tem que averiguar esse tipo de coisa. E aí o que acontece é o quê? Eu até escrevi aqui assim, a imaginação... O que eu escrevi aqui? É isso mesmo, molda. Muito mal escrito em J. A imaginação molda as expectativas. A sua imaginação molda as suas expectativas.
Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Você vai começar a acreditar que sua vida é uma novela. Quando sua vida, evidentemente, não é uma novela. Mas você vai começar a acreditar que a vida é uma novela. Muito recentemente eu conversei com uma paciente que terminou um relacionamento e então ela falou para mim assim, Jota, é estranho porque eu termino um relacionamento e aí eu fico esperando que ele toque minha campainha, me mande um buquê de flores toda vez que toca a campainha, o interfone eu acho que é ele vindo se declarar e voltar para mim, né? E a gente, claro, né, demos risada, no caso dela, kkk crying, né? Porque, querendo ou não, ela tava ali nessa questão. Ou seja, quantas vezes, principalmente você, mulher, quantas vezes você não imagina um roteiro na sua cabeça e você começa a seguir os seus relacionamentos por esse roteiro. E o roteiro, ele traz um pouco de mágica, ele traz uma coisa meio assim atípica. Uma coisa que eu presto muita atenção assim, a maior parte das pessoas, elas querem se relacionar e querem que o seu relacionamento seja diferente de todos os outros. Meu Deus do céu, seja normal e tenha bom senso, minha senhora. Seja normal, tenha bom senso. O que acontece é o quê? Não, a gente tem que querer que o nosso relacionamento seja extremamente normal, quer dizer, normalíssimo, entende? Conheci o cara por amigos em comum, a gente saiu 2, 3 vezes, a gente ficou, um mês depois ele pediu namoro e a gente é feliz. Você entende? Eu acredito que se você está escutando isso, se você é muito emocionada, você pode estar um pouco com raiva de mim, entende? Ai, Jota, me deixe criar minhas ilusões. Não deixo, porque isso não é normal, porque isso não vai te levar para nenhum bom senso, entende? O que eu quero dizer aqui, então, é que muitas vezes a gente fica esperando que tenha um diferencial, que tenha algo surpreendente, que tenha algo mágico, que seja um roteiro. Tem muita mulher, e também tem muito homem, que fica muito chateado quando chega, sei lá, dia dos namorados, mas a gente vai nesse restaurante. Ah, eu queria uma surpresa. Ah, eu queria um negócio. Ah, eu queria um presente. Ah, eu queria alguma coisa diferente. Pô, sempre a mesma coisa. A gente sempre faz... Você acha o quê? Entende? A gente tem que recriar o modo como as pessoas acontecem. E aí o que acontece é que o quê? Quando você começa a achar que sua vida é uma novela, você vai começar a querer ser tão criativo quanto novelas da Globo, quanto dorama. Eu esqueci de falar do dorama. É que não é da minha época, né? Dorama é muito recente. Aí tem a galera que imaginaria estar sendo formado por dorama. Fala, minha senhora, ergueu a mão, diga, minha senhora. Jota, mas dorama não é ruim. São histórias bonitas, coisa e tal. Eu já falo sobre isso. Mas a questão é o quê? O imaginário molda as expectativas. Então você fala assim, eu não posso criar expectativa. Então você vai ter que mudar seu imaginário. Porque muitas vezes a pessoa fala, eu não quero criar expectativa. Daí por causa da frustração, ela diminui a expectativa. Por causa da carência, aumenta a expectativa. É ou não é assim, minha senhora? É ou não é assim, meu caro? Tá na carência a expectativa de encontrar alguém, meu Deus, preciso de alguém, coisa vai aumentando, né? A carência vai potencializando, quem sabe eu encontro o homem da minha vida, eu já não tô aguentando encontrar alguém. Ai, que legal, tô vivendo um sonho, tá, ferro, não dá certo, porque até, né, a coisa foi louca, insana durante 2, 3, 4... Aí se frustra, aí fala, não vou mais ter expectativas. Por quê? Porque daí a tristeza diminui a expectativa, não é mesmo? Aí dá um tempinho ali, coisa e tal, a carência já começa a fervilhar o caldeirão, eu quero amar de novo, entende? É esse tipo de coisa, é esse ciclo que vai acontecendo. Por quê? A questão não é a expectativa, a questão é pensar nas suas referências, no seu imaginário emocional. Eu falei recentemente sobre padrão, talvez vocês não tenham visto esse vídeo, é bom que vocês vejam. E o padrão vem de muita coisa do seu imaginário. Então, nesse sentido, é que então, quando acontece, você está com o imaginário alterado, você está com que vai criar uma expectativa alterada, a realidade vai sempre te frustrar. A realidade vai sempre te frustrar. Por quê? Porque você fica sonhando que você vai ganhar na loteria do amor, vai ganhar e vai conseguir comprar um Porsche, quando na verdade você está financiando um Celta usado, entende? E aí você financiando um Celta usado, ou seja, você está entrando num relacionamento com alguém que também está com as suas dificuldades, coisa e tal, e aí você se frustra porque o cara não é fantástico, porque não sei das quantas, porque eu não achava que ia estar passando por isso, e assim por diante.
E aí vem uma questão que eu falei no vídeo anterior, sobre essa questão de você pensar muito em si mesmo, é que se você acha que é um roteiro romântico, vamos ser sinceros, você acha que você é uma princesa da Disney. Então o que acontece é o quê? A gente tem que colocar, entende? Esse pé no chão. A gente tem que abaixar a bolinha. Tem um meme que eu compartilhei lá no meu Instagram, quem me segue lá sabe que assim, meus stories são só memes, que é assim, essa aqui é a bolinha. A bolinha gosta de aparecer. A bolinha muitas vezes incomoda. O que você tem que fazer muitas vezes? Abaixar essa bolinha. Tem uma mãozinha baixando assim a bolinha. Ah, me deixa onde eu tava. Abaixar a bolinha. Tem que abaixar a bolinha, entende? E tem que olhar para dentro e falar, vamos lá. O que é que de fato está acontecendo na minha vida? O que de fato me confirma que esse roteiro romântico vai acontecer? Porque o roteiro romântico, além de te atrapalhar na conquista, te atrapalha no desenvolvimento, te atrapalha no término. Na conquista te atrapalha, por quê? Porque você fica esperando sinais, você fica esperando posturas muito magníficas. E aí você entra naquele tipo de coisa clássica que é o quê? O homem ter que imaginar, o homem ter que prever o que você está pensando. Por quê? Porque numa comédia romântica ou num filme da Disney, o príncipe ele não erra. Por isso que eu gosto de Bela e a Fera, que tem um príncipe que erra pra caceta. Um príncipe que só vai virar príncipe por conta da princesa. Só vai, né? Como diz o Chesterton, tem coisas que precisam ser amadas antes de se tornarem amáveis. Tá? Pô, um dia dá pra fazer um vídeo sobre isso. Mas a questão é o quê? Aí você conhece alguém que ele não vem um pacote completo. Da onde a gente já imaginou que vem um pacote completo. Nunca existiu essa ideia do pacote completo. Nunca existiu isso. Entende? Eu começo a me movimentar aqui porque eu já começo a me irritar. Vamos lá, vamos ficar mais calmo. Tô brincando. Eu preciso me gesticular. Então, esse tipo de coisa, a gente acaba acreditando que vai existir. E por mais que você fale, Jota, eu não acredito nisso. Ok, mas quantas frustrações você não tem muitas vezes num relacionamento, no seu casamento também, você pode estar vivendo esse tipo de coisa. Quantas vezes você não está se frustrando com amizades, enfim, por causa de um imaginário. Ah, mas o cara me conhece faz 20 anos, mas faz 20 anos que ele erra no presente. Faz 20 anos que ele chega atrasado. Ah, mas eu já falei para ele que isso é muito importante. Se ele desse valor para mim, ele faria de tudo, coisa e tal. Mas senhora, ele tá fazendo de tudo em outras áreas, tem umas áreas que não tá dando conta. Pegou no calo do sujeito. A mesma coisa você, meu cara. Ah, pô, mas eu esperava que minha mulher fosse parceira, fosse bonita, se cuidasse e que ela tivesse fogo e que ela cuidasse dos filhos e ela cozinhasse e ela não sei das quantas e ela fosse virtuosa e quando eu ficasse brava ela aguentasse o tranco, ela não brigasse comigo, a TPM dela fosse só um chorinho, que com um pote de sorvete funcionasse, mas ela sempre estaria disposta. Meu filho, vamos lá, entende? Na vida amorosa não tem bingo tabela completa. Eu vou ter que escrever um livro de jargão, de frases, aforismos do Jota. Cara, na vida amorosa não tem bingo tabela completa, meu sujeito. E não é sempre que a pessoa vai acertar, vai ter fases. E às vezes, então, por causa de um roteiro emocional, a gente fica nisso. E qual que é o grande problema do Brasil? Qual que é o grande problema do Brasil? Antigamente, a gente assistia muito novela. Hoje, a gente continua com um imaginário muito ruim. A gente fica seguindo história de, sei lá, Instagramer, mulher do TikTok que casou com outro cara. Entende? Eu descobri como é que é o nome da moça? Virgínia. Descobri esses dias a tal da Virgínia. Nem fui atrás. Senão eu ia ter que fazer mais um quadro aqui da completa falta de bom senso. Entende? E falta de noção de bom senso, eu não quis nem ir atrás. É esse tipo de imaginário. A gente fica vendo lá a Sonza, como é que é o nome dela? Esqueci o primeiro nome. Eu tenho vontade de falar de Sonsa, mas é Sonza, né? Que foi traída pelo tal do Chico, chorar no programa da Ana Maria Braga. Essas são as outras referências que eu tenho, entende? Sabe? A gente fica com a esposa do Kaká falando, tô terminando com ele porque ele é bom demais. Então, ou seja, esses imaginários também são ruins. Eles não são, eles são concretos, eles são muito ruins. E aí, no meio de tudo isso, você vai perdendo a referência das coisas. Só que acontece o quê? Você pode perder a noção da referência das coisas, mas você tem alguma referência. Essa referência está no seu imaginário. Então o que eu te digo é o quê?
tá? A vida amorosa não é um bingo tabela completa. A sua vida não é uma novela. A gente vai ter que mergulhar neste imaginário e de lá entender quais são as suas referências. Isso dá um trabalho do cacete, mas é completamente necessário. E aí você vai ver que tem referências familiares, referências da experiência que você teve, referências dos filmes, referências de desejo que você gostaria de ter, da literatura, vai ter várias referências. E enquanto você não rever as suas referências, enquanto você não mergulhar no seu imaginário e tentar descobrir o que te falta e o que te sobra, e às vezes o que te falta são coisas boas que te faltam e o que te sobram são coisas muito ruins que te sobram, enquanto você não mergulhar lá e começar a reparar e perceber nessas coisas, você com certeza vai continuar o quê? Acreditando em algum tipo de roteiro e possivelmente é o roteiro de novela. Porque se não é o roteiro de novela, qual que é o outro roteiro? Filme de terror, suspense psicológico. Esse aí então a gente tá assim, ó, tá cacetada, a cacetada de roteiro na nossa cabeça. Meu Deus, achei que o filme era de comédia romântica, na verdade é suspense psicológico, é de terror. Entende? Eu queria ver um filme tipo Um Lugar Chamado Notting Hill, eu acabei caindo no Seven. Você assistiu Seven? Era um dos filmes que eu queria gravar para o podcast do Bom Senso, né? Faz um tempo que eu não gravo. Seven, entende? Achei que ia dar certo, não dá. Onde os fracos não têm vez, é outro filme. Assiste lá, você termina assim, tipo, tá, e aí? E o que aconteceu? Entende? É isso, gente. Então, às vezes é isso. É igual aquela tirinha do Kevin. É do Kevin? É. Ele tá brincando de castelinho na praia, e aí de repente começa a chover, a chuva destrói o castelinho e ele fala: tem alguma lição que eu deveria aprender aqui, mas eu não tô entendendo. Às vezes a gente é isso, entendeu? Então, o que eu quero pra você aqui, pra não me estender mais, é quais são suas referências? Baseado no que você tá vendo seus relacionamentos? O que está no seu imaginário? E aí, como fazer para o seu imaginário melhorar? Talvez eu vou ter que gravar um outro vídeo, mas a dica que eu te dou é o quê? Se você percebe que você não tem referências de casais concretos, vá atrás. Vá conversar com amigos casados. Vá conversar com pessoas que têm. Sabe aquele clássico caso? Pô, conheci os pais do meu amigo e eles parecem um casal bem ponta firme, eles parecem ser um casal bem gente boa. Uns casais que realmente se amam. Pergunte para eles, como é que vocês se conheceram? Vai atrás disso, entende? Vá procurar histórias, né? Assistir esses meus vídeos aqui ajuda também, mas o imaginário é muito feito de histórias, de imagens, né? Vai atrás de filmes mais concretos. Tem um filme que eu gosto muito, chama A Última Chance, que é um casal tentando engravidar. É muito bonito aquele filme, porque ele é muito concreto. O filme é bonito, tá? Ele é muito concreto, é muito interessante. Esses pais tentando buscar uma paternidade e todos... É interessante, então vai buscar referências de pessoas que possam te ajudar a te dar novas imagens. Entende? Muitas vezes o que você tem na cabeça ou são ideias catastróficas ou são ideias de lindo paraíso, entende? Ou é o céu ou o inferno, não tem o meio termo, que é a vida comum. Então converse, procure, pergunte, saia atrás, vá atrás, mas reveja esse teu imaginário. Enfim, né? Sua vida não é novela, esse vídeo aqui também não é uma novela, né? A gente não vai para os intervalos para depois voltar, então ele acaba aqui. Ficou ruim essa piada, ficou meio ruim. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Tá bom? Mas enfim, é isso, meus caros. Tá? Faz sentido o que eu te disse, eu te ajudei hoje? Faz sentido? Você sai daqui pensando alguma coisa boa? Escreve pra mim aqui embaixo. Tá? O que você tem? Você já bateu de frente com esse imaginário e conseguiu superar? Ou você sofreu com ele por causa das referências? Como é que é pra você? Diz pra mim aqui embaixo, não deixe de comentar. Falo de novo, siga o meu canal aqui, liga a sineta e compartilhe a palavra do bom senso aos corações que precisam, tá bom? E se você estiver precisando conversar com alguém, precisa conversar com alguém, quem você me indica? Eu mesmo, é isso mesmo. Aqui embaixo tem um link, marca o horário comigo, é só você clicar ali, ou você marca o horário de terapia, ou você marca um atendimento pontual, que é uma conversa de 1h30, tá bom? Entre em contato ali, fala com a minha assistente, ela vai te explicar tudo, tá? Enfim, meus caros, espero ter te ajudado, a gente encerra por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço, até!